Olá, o Nós da Educação começa agora. No programa de hoje, vamos ver como harmonizar desenvolvimento econômico e conservação ambiental. Vamos conversar sobre o clima, alimentação e também sobre o lixo, assuntos relevantes em meio ao alerta ambiental para a humanidade. Para refletir sobre essas questões, o Nós da Educação convida o professor Francisco Mendonça, pós-doutor em Geografia pela Universidade de Sorbonne, na França, e professor titular da Universidade Federal do Paraná. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Nós da Educação. É uma satisfação poder colaborar com o processo de educação. Obrigado pelo convite. Professor, qual o motivo que o levou a estudar, a ter como objeto de estudo o meio ambiente? Acho difícil hoje, Suiane, que uma pessoa, qualquer que seja, passe desapercebido dos graves problemas que rondam a nossa vida. Seja o indivíduo, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, as instituições. Hoje todos somos chamados, por todas as maneiras, através de todos os veículos de comunicação, através do nosso cotidiano, a pensar sobre essas questões que colocam em xeque as necessidades para a vida. Todos nós precisamos de ar limpo, água pura, a vegetação tem um papel importante nesse aspecto, o relevo, os oceanos, os rios, enfim, é impossível que hoje as pessoas não consigam mais se ater, pelo mínimo que seja, a esse grave problema que nos ronda a todos, que quer dizer, em suma, nós precisamos cuidar das bases para a nossa vida, todos nós, todos os homens. Até porque hoje nós somos, numericamente, muita gente, né? A Terra hoje tem quase 7 bilhões de pessoas. E nós sabemos, numa relação muito simples, que todos precisamos de alimento, por exemplo. Os alimentos se produzem nos solos, em grande parte. Os solos dependem, para produzir alimentos, da água, dependem da vegetação, das técnicas que os homens usam, mas os recursos são limitados. Com a população cada vez mais crescente e os recursos naturais e a própria natureza, os bens naturais sendo degradados, coloca-se em risco imediatamente esta relação, ou seja, as bases para a vida aparecem muito fortemente ameaçadas. Por isso é certamente que nós pagamos tão caro pelos alimentos, pela água, que nós temos o ar muitas vezes degradado em muitos lugares, falta solos em outros, a vegetação degradada por desmatamentos e queimadas em outros, enfim, é muito difícil hoje passar desapercebidamente destes problemas. Foi essa preocupação que o levou a estudar o meio ambiente? De maneira muito direta foi. Eu, desde criança, talvez pela minha condição de vida tenha sido muito ligado à natureza, ao ambiente em geral. Eu fui criado até 10, 12 anos num ambiente rural, em fazenda, numa família muito humilde. Mas ali a gente tinha contatos permanentes, nós plantávamos, produzíamos o que comer, criávamos os animais. Não tinha essa noção de meio ambiente que tem hoje, lógico. Mas aquilo ali parece que ficou no meu âmago como algo que devesse ser bem cuidado. Depois vem a cidade grande, a universidade, as pesquisas, a ida ao exterior, o olhar o mundo com outros olhos. Mas me lembro muito bem que na década de 80, quando eu fazia universidade, havia um apelo muito grande no Brasil. E esse apelo naqueles anos, final dos anos 70, ficou muito importante, e começo de 80. Era um ditado que certamente muitos vão se lembrar. Se falava que a Amazônia ia morrer, que a Amazônia ia virar um grande deserto. E nós colocávamos para nós mesmos as questões. Será mesmo que a Amazônia vai morrer? O que significa a Amazônia virar um deserto? Bom, havia um apelo internacional naquela época e aquilo chamou a atenção da sociedade. Na minha geração foi algo muito importante, que era um chamamento para pensar as questões da natureza e do homem interagindo com ela. E foi a partir dali, então, já no começo da nossa carreira universitária, que nós dedicamos tentar compreender um pouco mais esse processo que é resultante da interação entre o homem e as suas necessidades com a natureza. Então é uma vida simbiótica. Homem e natureza, ou sociedade e natureza, fazem parte de um só plano, de uma só condição de existência. Se essa natureza que é externa ao homem se torna degradada, alterada, não consegue mais dar as bases para a vida, ela então tem que ser repensada por esse que dela depende, né? Somos nós, num processo interativo e construtivo. Pois foi a partir dali, né, desse momento de grande questionamento no país, era o momento em que os projetos da Amazônia se tornavam muito debatidos, como o projeto Carajás, como o projeto Jari, a Transamazônica que já tinha uma década aí, mais ou menos, de construção, as grandes hidrelétricas, enfim, havia um clamor.
E o meu despertar mais profundo para essas questões, em termos de pesquisá-las, de estudá-las, se deu nesse contexto de que, finalzinho de 70 e começo de 80, já era muito patente pela mídia, pelos jornais, pelas televisões, por alguns intelectuais, a preocupação com essa relação. Nós dependemos da natureza, nós alteramos a natureza enquanto sociedade. Se essa natureza entra em total dilapidação e degradação, é a nossa vida que está em xeque. E como o ser humano representa a natureza, professor? Ele representa ela de várias maneiras, né? Ele representa ela tanto do ponto de vista mítico, e talvez seja aquilo que seja mais presente na humanidade, em todas as sociedades, é essa ideia de uma natureza divina, criadora, uma natureza progenitora, mas que também é aquela que dá o fim à existência, é algo divino, algo que está além. Essa imagem, ela é tão importante e ela caracteriza muito da nossa cultura, porque muito do nosso não preocupar com os elementos da natureza vem daí, de uma ideia de que ela é mágica, ela é maior, ela sempre esteve antes e ela sempre estará depois. Então essa natureza vamos dizer, mitificada, né, essa natureza mais forte, poderosa, etc., ela inclusive essa ideia dá a ideia da representação de que os recursos são infinitos. E é aquilo que perdurou até hoje, né, em grande parte da sociedade, que nós podemos usar os recursos naturais, os bens naturais, a esmo, porque eles vão se refazer. Então, ela é maior. Então, essa representação, que é um pouco mítica, que até passa em várias religiões, é uma ideia de representação, ou é uma representação extremamente complicada, porque a natureza tem finitude. Claro que não a finitude no seu total, no seu conjunto, né, para uma existência humana. Ela vem antes, ela vai depois, a base material. Mas o homem também é natureza nesse sentido, né? Então, é outra representação que hoje se busca resgatar, de que o homem não é natureza mitificada. A natureza mitificada é aquela colocada como transcendente, e o homem, ele é perecível, ele tem longevidade, ele não é eterno. Mas ele precisa da outra, né? Então, tem a natureza interna e a natureza externa. Então, dessas duas macro-representações, vai derivar um corolário de representações variado. E de que forma o espaço construído modifica essa relação do ser humano com a natureza e com as representações dessa natureza? O espaço construído pelo homem, né? Esse espaço construído pelo homem é produto da sua inteligência, é produto do seu trabalho sobre uma dada materialidade que aqui nós estamos chamando de natureza. Lógico que nós não vamos aqui entrar num debate filosófico profundo do que seja a natureza, nós vamos entendê-la nesse discurso como sendo toda aquela dimensão que não depende da criação humana, que tem vida própria, que tem sua gênese, sua evolução, sua transformação, na qual o homem não tem aí grande poder de criação. Ele apropria-se, ele transforma. E o espaço construído é talvez um desses maiores exemplos. E espaço construído nós vamos aqui pensar de maneira mais concreta e imediata, no espaço das zonas agrícolas e dos espaços urbano-industriais. Esses são os dois tipos de espaços que nós vamos entender numa linguagem aberta como espaços construídos pela ação humana. Como eles interferem na natureza? Eles interferem porque eles mudam, né? Eles provocam alterações profundas nos ciclos naturais. Por exemplo, se nós só pegamos a fotossíntese, à medida que nós retiramos uma vegetação de uma dada área, nós interceptamos esse processo. E aquela energia que era aproveitada pela fotossíntese das plantas, ela então estará disponível, já que a fotossíntese ali não seria mais realizada. Esta é uma interferência. O homem apropria-se desses bens naturais, dos recursos naturais, altera eles por necessidade de vida, em primeiro lugar, mas depois também para as necessidades de consumo, de circulação e de produção de riquezas. Então, essa alteração dos espaços construídos ela é muito forte. Acho que o exemplo mais claro dessas alterações nós vamos ver as sociedades mais avançadas, as nossas sociedades de hoje, como, por exemplo, nos espaços urbanos. Os espaços urbanos representam os estágios mais avançados do desenvolvimento científico, técnico e racional do homem socializado, do homem do ambiente social coletivo. Então, a cidade é, por si só, esse exemplo que a gente se questiona. Qual é o poder de interferência do espaço construído na natureza? É a transformação dela em algo artificializado. Muitas vezes dando bons resultados e, na maior parte das vezes, gerando gravíssimos problemas pela forma como o espaço construído
é construído. Como que essa sociedade do consumo se utiliza da natureza? Ela utiliza, hoje, sobretudo nos nossos dias, ela utiliza-se da natureza, particularmente transformando a natureza em recursos naturais. Aí há uma necessidade de distinção. Recursos naturais distinguem-se dos bens naturais. Os bens naturais são todas as criações da natureza de interesse às necessidades da sobrevivência humana. Quero dizer de maneira simples. Nós falamos em bens naturais quando falamos, por exemplo, do ar. Nós falamos da água, nós falamos da vegetação, nós falamos dos solos, do relevo, etc, etc. Nossa espécie não vive sem esses elementos. Nós somos seres que vivemos dentro de uma camada de ar, precisamos da água, da vegetação. Então, todos estes são bens naturais. À medida que eles são apropriados como valores de uso e que derivam valores de troca depois por uma dada sociedade, eles aí transformam-se em recursos naturais. Então, como é que a sociedade se apropria deles? Como é que essa sociedade de consumo se apropria deles? No estágio das sociedades, os mais primitivos, os mais, vamos dizer, simples, eles se apropriam, sobretudo, por uso. Os bens têm valor de uso, os bens naturais, o ar, a água, etc. É a sociedade se separando da natureza, então? Acaba fazendo isso à medida que a sociedade vai evoluindo, vai passando dos estágios técnicos simples, rudimentares, para os estágios mais avançados e complexos, até chegar, por exemplo, na sociedade hoje, nos países desenvolvidos, ou mesmo em sociedades complexas como a brasileira, nós aí vamos ver que essa relação ela se torna extremamente difícil de você separar, muitas vezes, para uma dada população, quais são as suas necessidades reais. Porque daí se cria as chamadas necessidades secundárias, em que as pessoas parecem, aí tem essa relação da sociedade de consumo com a natureza, parecem estar além, ou vivendo além, de uma dependência, de uma necessidade com a natureza primeira, ou seja, as pessoas não dão mais importância, não acordam mais importância a, por exemplo, a necessidade e a existência do ar limpo ou da água limpa, porque elas creem que podem pagar por isto. Aí você secundariza, então torna-se muito mais complexo. Então eu vou substituindo as necessidades. A sociedade de consumo produz essa relação de que você passa, numa sociedade de consumo mais avançada, a sublimar as necessidades primeiras. É como se eu fosse comprar um automóvel do ano que fosse muito mais importante do que eu destinar uma parte do recurso financeiro que eu tenho para a despoluição do ar ou da água. Eu brigo muito por pagar a despoluição das águas que chegam na minha casa. Mas sou capaz, em cada posto de gasolina, 2, 3 vezes da semana, pagar para encher o tanque do meu carro, que custa 100, 150, 80 reais. Para isso não me dói, eu estou pagando. Mas se eu tiver que pagar 100 reais a mais por mês para taxas de controle, cuidado do ar, da vegetação, eu vou brigar. Então, parece que é mais importante ter o carro novo ou encher o seu tanque de gasolina do que, por exemplo, respirar um ar puro. Então, o consumo em excesso também contribui para isso? O consumo da sociedade mais avançada está na base desse conflito histórico, civilizacional e ambiental que nós vivemos hoje. As formas de apropriação da natureza, a transformação da natureza em produtos acabados para o mercado e a geração das novas necessidades de consumo estão na base desse grande conflito, que é o que nós vivenciamos hoje. A educação ambiental se coloca como um tema importante, se coloca como um desafio dos nossos dias, porque através dela nós temos muito a fazer para reverter esta relação em que as necessidades básicas, primárias da vida foram secundarizadas pelas necessidades criadas pelo consumo. Hoje, assuntos como o meio ambiente ou preservação do meio ambiente estão sendo muito abordados pela mídia. Qual o impacto produzido pelo modo de vida dessa sociedade do consumo ao meio ambiente? Os impactos são de toda ordem. São impactos muito profundos, porque em muitos casos, em muitos exemplos que a gente pode dar, há uma completa dificuldade de regeneração dos ambientes para dar resposta às necessidades da vida. Como que isso acontece de maneira muito direta? A sociedade de consumo, por exemplo, nos grandes centros urbanos industriais, apropria-se, criam-se ou constroem-se cidades gigantescas ou áreas industriais
muito poluentes, e o que acontece é que a natureza desses ambientes não consegue dar conta de digerir tudo que nela é lançado. Todas as formas de poluição, seja do ar, da água, etc., dos solos, a natureza chega em determinadas condições de não dar mais condição de devolver à sociedade, que necessita das condições dessa própria natureza para uso, não consegue responder. Então, acontece uma superpressão, nós diríamos. Isso é muito comum quanto maiores os centros urbanos ou as áreas industriais e agrícolas de alta produtividade, os sistemas ambientais entram em colapso por uma exagerada pressão sobre os recursos que elas têm. Isso é algo derivado da própria condição da chamada sociedade de consumo. Você vai ver situações caóticas. Eu me lembro, neste ano mesmo no Paraná, a quantidade de batatas, por exemplo, que eram jogadas nos lixões de várias cidades, aparecia sempre na mídia. Guarapuava, por exemplo, você fala, houve um empenho imenso para produzir aquele alimento, é uma demanda para a humanidade, certamente você teve interferência nos solos, no clima, para produzir aquelas batatas, e aí elas não atingem o valor mínimo de mercado para garantir circulação e nova produção. O que fazem? Vão e jogam nos lixões. E você olha e fala, quantos milhares de pessoas necessitariam dessas batatas para comer? Estão morrendo de fome. Qual é a lógica que se coloca? O mais importante é a economia. Não há nenhum investimento para, por exemplo, pegar aquelas batatas e distribuir para a população miserável. Nem isso a gente viu. A gente viu as batatas sendo jogadas. Essa lógica do mercado é uma lógica que deriva de uma sociedade de consumo, que não respeita, em última instância, nem as condições humanas, né? Para as ambientais, eu nem vou dizer, mas as humanas, em muitos casos, estão em primeiro lugar. A gente vai nas cidades nossas, aqui do Paraná, o país como um todo, e você vê, os rios que cortam uma cidade são geralmente rios cuja água não dá para se utilizar de maneira nenhuma. O que é isso, senão resultado de uma completa falta de consciência e responsabilidade social para com as bases da vida? Então, a sociedade de consumo, ela tem sim tido, na história que nós conhecemos do Ocidente, um impacto fortíssimo sobre o meio ambiente no qual ela se encontra. E como que a escola pode tratar esses temas, professor? A escola é o ambiente ou a construção social mais importante na formação do que nós chamamos aí de vida com cidadania e responsabilidade coletiva. Ela tem um papel fundamental não só na transmissão do conhecimento, mas também na geração do conhecimento, e para além do conhecimento científico-técnico, ela tem o compromisso social de devolver à sociedade o ambiente da reflexão e a formação da cidadania. Nós só vamos conseguir, eu creio, diminuir os problemas da degradação ambiental ou enfraquecê-los se nós tivermos efetivamente o engajamento de toda a sociedade. E a escola tem um papel fundamental, não só porque a escola é a base dessa formação do conhecimento, da ciência e da técnica e de suas aplicações, mas ela também é o fórum do exercício das relações sociais, em que as pessoas podem se projetar no seu cotidiano, no seu ambiente, como responsáveis por ele, mas em ações coletivas. E a escola desempenha esse papel fundamental, que é dar esse passo, né? Ela é o fórum, ela é o ambiente social deste exercício coletivo. Então, no próximo bloco, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. No próximo bloco, voltamos a conversar sobre clima, meio ambiente, alimentação e agricultura orgânica. Voltamos já.